Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vou fazer minha partilha da live do dia 5/12 de 2024, que está no volume, que é do trecho, volume 36, ou 3699. Consta aqui esses dois números. Há de ser um dos dois, ou 3640 ou 3699. Mas a data é 26 de novembro de 1938. A disposição chama ao trabalho divino. A divina vontade põe o movimento divino em quem vive nela. A divina vontade põe o movimento divino em quem vive nela. Como pode dar tudo a seu Criador? Encanto das pupilas divinas. Diferença entre os bem-aventurados e as almas peregrinas. A relação que esse trecho tem com o trecho que houve na live seguinte a essa, né, que foi até a partilha anterior, da live anterior. Cujo volume é 1660 e o título Desejo de Jesus, de que se conheça o divino querer obrante na criatura. Segundo o comentário que foi feito na live, o grande problema, o grande empecilho somos nós mesmos que colocamos as nossas frescuras, as nossas preferências, as nossas expectativas, as nossas preferências, como eu refletia na missa hoje, diante do presépio. Que situação desfavorável, tremenda foi, o momento do nascimento de Jesus. E a gente muitas das vezes espera a ocasião perfeita, o momento ideal, o fazer tudo o que temos de fazer para daí então, depois eu sento e vou fazer a minha partilha, o meu estudo. E se não sai conforme eu esperava, eu fico frustrado, eu fico abatido, desanimado. Mas vejamos o nascimento de Jesus, totalmente desfavorável. São José não tinha uma casa, não tinha ali um berço, não tinha todo o enxoval, trazendo para os dias de hoje, não tinha nada. E para piorar ainda mais, de última hora ainda tiveram que fazer uma viagem, o recenseamento. Mas que aos olhos humanos é impossível, Eu lembro que Nossa Senhora mesmo, para ela foi uma confirmação, porque segundo as profecias, o Filho de Deus nasceria em Belém, e o recenseamento, levaram eles a ir exatamente para lá, como já estava nos dias do nascimento. Então, assim, eles não põem empecilho em momento algum, óbvio também, Nossa Senhora não vive a sua vontade humana. E São José mesmo não sendo, conduzido diretamente, não sendo diretamente um filho da divina vontade, como Nossa Senhora era,
né? Não tinha essa posse do dom, não tinha o conhecimento, mas ele, instruído por Deus a todo momento, né, fez a vontade de Deus, fez ser concreto na vida dele o propósito, os desígnios divinos. E tais situações era, né, ocasião para dar ainda mais glória a Deus, porque é justamente contradizendo aqui o nosso racional, né, o nosso racionalismo, né, as nossas preferências. Né? Jesus tinha que ser assim, assado. Né? Agora não dá para me fazer porque eu tenho isso e aquilo. É priorizar a vontade de Deus e o tempo que sobra eu me dedico a outras coisas. Claro que a divina vontade vai me empurrar hora e outra a ir aqui na casa do meu pai, a ir lá na casa do meu irmão, a, a ter um contato, um convívio social com as pessoas, né? A ir lá na casa do meu filho e dar atenção para ele, óbvio, é o dever de Estado, né? Que cada um é chamado à sua realidade, né? Que estamos na Terra, temos os nossos deveres, né? Nossas obrigações. Mas é como já foi dito, isso fica no superficial, no automático, né? Porque também não se trata de eu ficar, né, preso dentro de casa, debruçado sobre o livro do céu. Não, a vida na divina vontade também não é isso. São atos, né? São atos na divina vontade, contínuos, né? É ver, contemplar Deus, a sua vida divina em tudo que nos acontece. Mas na ordem, estabelecendo uma ordem real das coisas, né? Sem os apegos humanos, sem nossos mimimis, sem nossas preferências, mas totalmente abandonados em Deus. A gente ser todo abandonado, ter a total disposição, né, mas também sem ficar criando expectativas demais das coisas. Né, não tem que haver essa necessidade de ficar um mês se programando para algo. Né, é viver um dia de cada vez, né, segundo os propósitos divinos, né, ao que a divina vontade nos traz. É saber dela o que quer de nós neste dia. Né, e ao fim do dia, né, fazer esse exame, eu correspondi segundo o querer divino hoje, não para ficar criando aí escrúpulos, né, e vivendo de regras, mas para ver aí que poderia ter feito mais, que pode fazer mais, e mesmo tendo feito tudo, a consciência de que nunca será o bastante, né, porque somos também criaturas limitadas. Mas o que vai falar nesse trecho, né, sobre a nossa disposição, a intenção, né, se fez, se não fez, não fez, porque de fato não deu, de modo a ser aí a divina vontade que barrou, ou não fez porque a sua própria má vontade não permitiu. Né? Então, como foi dito, a Deus ninguém engana. Antes de fazermos, ele já conhece ao fundo do nosso coração a intenção com a qual estamos fazendo, o porquê não concluímos e assim por diante.
Então é recorrer mesmo a Ele, pedir a Ele a força, a vontade, o desapego, o despojamento de si, para ter esta disposição, né, inteira, entregue a Ele. E mesmo que o mínimo que se tenha feito, né, tenha sido muito pouco ou quase nada, mas diante do conhecimento que adquiriu, o seu melhor seria este. Né? Hoje, diante dos conhecimentos que tenho, do que tenho entendido, né, a abertura, a liberdade que a Divina Vontade tem na minha vida me trouxe a partilhar isso segundo o conhecimento que tenho até o presente momento. Mas é aí que tá, né? É esse o meu tudo, ou por má vontade mesmo eu não tive mais a dar. Porque é inevitável, não tem como. A Deus ninguém engana. Né? Então, por tão pouco que seja, Deus sabe se foi o seu tudo ou se foi, né, o resto. Ele sabe. É que, como foi dito, quando se tem a disposição e essa reta intenção, as dificuldades que se achegam não são empecilhos, né, bloqueios, mas pelo contrário, é para manifestarmos ainda mais o nosso amor a Ele, e não, né, ficando paralisado diante dessas situações, desses obstáculos. Né? Como diz Deus, você vai fazer tudo com espírito de sacrifício, e vai ter que ser um sacrifício, porque, né, se formos pela nossa preferência, nossa vontade, né, nada fazia. Ficaria aí deitado, né, vendo o que não traz valor algum, não agrega em nada na sua vida, né, mas esses vidinhos, né, esses vidinhos curtos, se entretendo com isso, ou seja, né, se distraindo, melhor dizendo, com essas coisas, abrindo margem até mesmo para outros vícios, né, outras paixões, por estar aí nessa condição de ociosidade, né, distraído. Né, quanto prejuízo as distrações não trazem, eu mesmo sou prova disso, né? Vivi uma experiência disso esses dias. Tudo por conta de distrações. E outro dia, né, como dizia na partilha da live anterior, né, em que eu vi um vídeo que a pessoa falava exatamente isso, que a nossa mente é a nossa maior inimiga. É que no fundo essa aí nossa mente que ele diz é a nossa própria vontade humana, né, a nossa indisposição em sair do nosso comodismo, né, do nosso cantinho. E aí fica ali arquitetando mil empecilhos, né, mil dificuldades. Não dá por conta disso e daquilo, e tá chovendo, e tá barulho, e tá isso, e tá aquilo, e amanhã eu tenho que acordar cedo, e só põe dificuldade, só põe, né, empecilhos para justificar a sua má vontade, né, a sua falta de amor para com as coisas divinas. Né? Agora, se há amor de verdade e esta disposição, como foi dito, né, você até pede situações, né, antes de acontecer, você já tem em mente, mesmo que aconteça tal coisa, eu vou fazer mesmo assim, por amor a Deus.
né? Tá assim, tá assada. Ah, parece que vai chover, mas eu vou sair assim mesmo, né? Porque eu tenho que ir, eu vou, né? Eu tenho que ir, né? Vai que não chove nada, né? Vai que não chove nada, mas a pessoa, a de má vontade, ela já vê nisso um obstáculo, né? Ah, não, parece que vai chover, então melhor ficar em casa mesmo. Né? A vontade humana, ela é ridícula. É bem que diz, é a chave do inferno, porque te impede de fazer tudo aquilo que deve fazer. E como também já foi dito, né, que a dificuldade, a sua resistência, ela é proporcional ao tamanho do passo que você precisa dar. Então, se algo grande precisa ser feito, grande será também a sua resistência, né? Ela é proporcional. Então, quanto maior a dificuldade, maior deve ser a nossa insistência em fazer, né? E contar unicamente com a força e a graça de Deus, né? Contar com o amparo de Deus, que se de fato é a vontade dele, chegaremos, né, do outro lado, com faça chuva, faça sol. Mas que também, se não for, ele nos dará, né, sinais que não, que hoje é para ficar, né, que hoje não é para sair. Então, toda essa interação, como se diz, esse discernimento, esse conhecimento virá com, né, o quão íntimos dele estamos, né, o quão íntimo dele estamos para chegar a tais conclusões. E uma vez que também não temos, né, a sabedoria, o conhecimento infuso, temos também, estamos em um grupo onde tantos outros estão buscando viver a mesma coisa. Então não é vergonha nenhuma recorrer aos demais, a fim de, olha, essa e aquela situação tem me acontecido, né? O que Jesus diz a você, né? O que você vê, né? O que Jesus te mostra diante desta situação que eu te apresento. Eu entendi que ele me mostra a realizar de tal forma, mas te apresento aqui tal situação para que você né, com maior conhecimento que eu possa dizer se é isso mesmo que eu estou entendendo ou se é exatamente o contrário. É esse esvaziamento, esse despojamento que temos de fazer de nós mesmos para também ter esse ato de humildade, né, de reconhecimento que eu não estou ainda conseguindo compreender a voz de Deus em mim. E eu não quero colocar, agir com a minha vontade, porque eu agi com a minha vontade, com aquilo que eu achava que era esses dias e me dei mal. Né? Então, tá aqui a situação. Eu não quero mais dar um passo da minha própria cabeça, ou daquilo que eu estou achando que eu entendi. E o que foi falado é bem isso, né? É a gente ouvir a voz da serpente, viver os conselhos da serpente, em que diz: e sereis como deuses, quando eu escolho, quando eu crio os obstáculos na minha cabeça, né? Eu vou ser como que um Deus de mim mesmo. Sereis como Deus.
conhecedores do bem e do mal. Então, não vou fazer porque o bem e o mal que eu conheço, diante desta situação, é melhor eu não ir, é melhor não fazer, é melhor o não, sempre em benefício próprio, sempre fugindo da dor e buscando prazer, né? Calando as inspirações divinas. Né? Porque já de antemão a sua má vontade já criou uma infinidade de empecilhos, de dificuldades para não fazer. Então, nem se recorre a Deus, à força de Deus para fazer, mas já se vê na sua miséria, né? No seu ar de divindade, né? De ser como Deus, que a tua escolha, o teu pensamento é melhor do que o que Deus viesse a trazer. Né? É até uma afronta contra Deus. Porque nas Sagradas Escrituras mesmo diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Então, se é a vontade de Deus, né, e você dá o passo, né, há aí, né, essa boa vontade, essa disposição, esse querer, né? Esse querer, então, se une ao querer divino e a coisa acontece. Por mais que num primeiro momento tenha ali dificuldades, empecilhos, situações, mas a criatura ela passa por cima de tudo isso e já ali no andar da carruagem tudo vai se encaixando, né? Tudo vai se encaixando e aquilo que parecia uma dificuldade se tornou até mesmo um, um bem, né? Uma forma de se concretizar ainda melhor, com mais ênfase tais situações. No fim das contas, você ainda até, né, olha para trás e reconhece, olha só, e eu que estava, né, com resistência. Passou, fiz e olha que grande bênção, que grande graça. Né? Por quê? Porque eu morri para minha vontade e me lancei. Até o exemplo que eu tenho aqui agora é do casamento infeliz que eu tive. E diante do contato com a divina vontade, né, me foi passado. Né, eu entendi claramente, né? Eu entendi, o conhecimento veio de que a forma que eu estava agindo para salvar o meu casamento estava totalmente equivocado. E que, na realidade, o que eu deveria fazer era justamente me afastar, né? Deixar que ela levasse a própria cruz dela. Né? Porque até então era uma santidade de virtudes em que, eu aceito tudo, eu suporto tudo e ofereço todo esse sofrimento a Deus em prol da salvação da alma dela. Mas enquanto isso ela estava, né, pintando e bordando, né, vivendo a vida. Né? Não estou aqui falando no sentido de traição, não, mas há outras situações também que tornam o relacionamento impossível de continuar, né, de prosseguir juntos. Né? É um narcisismo, um amor próprio, né, que não tem quem suporte. E dada a situação, a disposição em querer, né, o bem do outro, em que eu estava sendo, né, o Jesus sofredor, né, nesse casamento,
me veio à luz de que não era assim, era exatamente o contrário. E que ao me perguntar, né, e o Miguel, meu filho, me veio muito forte, né? Vai que eu cuido dele. E depois, hoje, já há 2 anos fora de casa, situações que aconteceram que eu vi claramente que realmente o Senhor está a cuidar dele. Tá? E se tivesse, sinceramente, aqui muito mais empenhado como deveria estar, estaria vendo isso com mais claridade ainda. O que acontece é que muitas das vezes eu tenho que ir lá, eu tenho que participar mais da vida dele, eu tenho que, né, aqui o eu de novo. Eu. Mas é como já foi dito, à medida que cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuidará das nossas. Não havendo então necessidade de eu estar lá o tempo todo em cima, né, cercando. Não, quem guarda é Deus. Estou dizendo que eu não vou voltar lá mais. Mas eu estou dizendo que não tem necessidade de eu estar o tempo todo lá em cima, até porque, né, já não vivemos mais juntos. Continuo sendo o pai dele, sim, mas eu não tenho que estar enfiado lá na casa dele. Né? Isso é óbvio. Então, ao passo em que cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Uma vez que tudo é dele, a minha própria vida já não me pertence, tudo é dele. A vida que eu vivo é a vida dele, a vida divina dele. Então é preciso estabelecer a ordem nas coisas e essa disposição, né, contínua. E à medida que avançamos no conhecimento, isso vai, né, petrificando, né, concretizando ainda mais, né, no nosso intelecto, na nossa alma, na nossa vida, a ponto, como eu falei, de vivermos na prática aquilo que é, né, a jaculatória lá da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Né? Jesus, eu confio em vós. Aconteceu isso, mas eu confio. Né? Então, é o que disse, os próprios obstáculos, as próprias situações em que muitos sem esse conhecimento da divina vontade, né, paralisa a gente justamente, exatamente por esse conhecimento a gente segue em frente, porque reconhece que é Deus cuidando das coisas com a vontade dele, não é eu com a minha vontade, é Deus e quem age, né, com a vontade dele. E muitas das vezes, quase sempre, são contrárias ao que humanamente estamos vendo. Como o exemplo que eu acabei de dizer sobre o nascimento de Jesus. Né? Não tinham nada, não tinha casa, não tinha onde colocar o menino. Né? De última hora precisaram fazer uma viagem e chegando lá não encontraram um lugar. Né? Ao invés de São José desesperar e ir para um boteco tomar cachaça para aliviar, né, a tensão, né, ele esperou em Deus. Esperou em Deus e o lugar veio. Né? Não era um hotel, uma pousada 5 estrelas, mas é o que necessitava, né? O que era favorável. Até isso condicionou aos pastores se achegarem, aos 3 reis magos se chegarem. Né? Se fosse em um hotel 5 estrelas, ia ter restrições. Ah, você não pode entrar aqui, né? Dessa forma que você está vestido. Não, jamais.
Então, as dificuldades somos nós que colocamos as nossas preferências. Ah, nada tá bom. A ingratidão. Nada tá bom. Eu tenho isso, mas isso aqui parece que não tá bem como eu queria. Eu queria aquela outra tal coisa. E essa outra tal coisa que até você, né, até consegue alcançar após tê-la, já começa a olhar lá na frente uma outra coisa. Então não se contenta com o que a divina vontade te traz, está sempre questionando. Imagina Nossa Senhora e São José questionando. Rapaz mesmo, São José, que eu vou ter o nosso filho, né, o Filho de Deus num lugar deste. Né, aos olhos de hoje, ao linguajar de muitas mulheres hoje, você se vira, né? Você se vira, você me tirou lá da minha casa, você se vira, arruma em um lugar. Né? Então, muitas das coisas merecemos, muitas das dificuldades que, como somos nós mesmos que colocamos, merecemos os castigos, né? As consequências que vêm, né, dos empecilhos que nós colocamos, para ver se, né, tomando na cara, tomando na cabeça, né, tem uma postura, uma conduta diferente, né, voltada para a vontade de Deus e não para a sua própria satisfação. Né? Então tome na cabeça, tome na cara mesmo, para, né, enxergar, né, do ponto de vista correto, do ponto de vista divino, né, que não somos deste mundo, que não temos que ter aqui a felicidade plena terrena, né? A satisfação de todos os nossos anseios, para mim fazer, para mim estudar, para mim divulgar aí o livro do céu, preciso montar um estúdio para mim com um microfone X, um computador Y e uma cadeira, né, de escritório, né, com, com mola e como se diz lá, e todas essas frescuras, né, dos dias de hoje, aquecimento e massagem e coisa e tal. Do contrário, não tem como. Não dá para me fazer. O áudio está ruim, o ambiente é ruim, a acústica é ruim, né, tem muito barulho, barulho de galo cantando do vizinho no quintal, né, o gato brigando, né, tendo os momentos íntimos dele aqui no quintal e aquela gritaria e enfim, criança chorando. Então não dá para me fazer. Né? Então, de fato, não dá ou você que não quer. Né? Dada as condições, está mais para ser a pessoa que não quer. É aquele negócio, né? A pessoa mesmo sem saber, sem ter o conhecimento pleno, né? Mesmo assim ela está ali, ela ajuda a fazer, né? Ela se dispõe, ela tem disposição, né? Não sabe, mas quer aprender, está se esforçando, né? Procura, né, se esforçar. Diferente daquele que vai fazer, mas está o tempo todo reclamando e se tivesse tal coisa, a gente iria fazer melhor isso aqui e assim por diante, né? É uma pessoa pesada, né? É uma pessoa que está ali se arrastando, né? Que queria estar em qualquer outro lugar, menos ali. E assim não vai mesmo, não desenvolve mesmo, não aprende mesmo, que não tem boa vontade, não está disposta a fazer, né? Apesar de. E a gente percebe que com Deus é a mesma coisa, né? Ele quer realizar um ato em nós, na nossa vida, e quer a nossa participação, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Eu aceito fazer, Jesus, mas vamos fazer dessa forma, né? Nesse horário, né? Desse jeito. Então fica complicado, né? Fica desconfortável. Né?
fica insuportável, que é como eu no meu trabalho, tô treinando uma pessoa, né, e eu já tenho lá meus anos de experiência, a pessoa tá chegando agora e quer me ensinar a fazer, né, quer me ensinar a fazer, não, vamos fazer assim, sabe, que fica melhor e tal. Sendo que dessa forma que a pessoa está falando, eu já fiz e sei que não dá certo, né? Mesmo sem ter feito, né? Lá no início, né, da minha caminhada eu fiz e eu sei que não dá certo. E a pessoa insiste, né? Então fica complicado. Não tem, né, uma docilidade, uma obediência, uma humildade. Tem que ser do jeito dela, na hora dela. Né? Como um trecho que vai dizer que essas criaturas me cansam, cansa o agricultor, né? Cansa o agricultor. E tem um outro trecho também que me vem na memória agora, nesse instante também, eu fui falar desse outro trecho, esqueci. Mas é até o que ele diz também nesse outro trecho, eu não tenho o que fazer com essas criaturas, né, que não dão a sua vontade, que não cede a sua vontade, que não é obediente, que não tem essa docilidade, que não tem humildade, que não se esvazia. Não tem o que fazer. Né? É o que diz no outro trecho, né? Que ata as mãos de Deus. Que é bem verdade, né? Um outro trecho que vai dizer que se o homem estivesse presente na criação do mundo, das coisas, né, ele iria dar tanto palpite que estragaria tudo. Né? Se Deus ouvisse, né? Ia querer ter feito diferente todas as coisas. E o que é pior também, né? Hoje quer de um jeito, amanhã já quer de outro. Né? Não tem essa imutabilidade de Deus, que do jeito que Deus criou todas as coisas, estão lá da mesma forma, né? Com o mesmo ofício, e vai permanecer até a consumação dos tempos. O homem não, hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra, daqui meia hora ele já fala outra coisa. Não tem consistência, né, irmão? Quer sempre inovar. Né? E aí, portanto, vive nesse cansaço, né? Nesse esgotamento. E até também foi falado, né? Algo que é até recorrente, né? Das pessoas do mundo. Né? Que foi falado da Tami, lá, a filha da Gretchen, no podcast que ela falava. Que tem frequentado uma igreja, uma determinada igreja, que claramente mostra que não leem lá a palavra, mas criam, né, o próprio Jesus da cabeça deles, que ela dizia, né, que se Jesus fosse feita a vontade de Deus na vida dela e ela, se assim fosse a vontade de Deus, ela retornaria, né, a ser mulher e tal, e só que é aquela questão, né, tem a Aline falando que foi, né, debater com Deus, questionar com Deus, porque ele então não aproveita, né, dessa oração que ela fez e faz e age na vida dela, né? Só que o que eu entendi, Jesus não violenta, ele não violenta ninguém, né? Como dizia ainda há pouco, ele conhece a fundo os nossos corações e sabe quando é uma oração com disposição e ânimo verdadeiro, e quando é algo assim, da boca para fora, algo só, né, enfeitado, né, uma oração enfeitada e que no fundo, na verdade mesmo, é algo para satisfazer apenas a vontade dela, que é o que foi dito também, tudo que deveria ser dito está nas Sagradas Escrituras.
Então Deus não tem que aparecer para mim ou falar claramente na minha mente que Ele quer assim ou assado, né? Eu que tenho que buscar com bom ânimo e disposição, né, o que já foi dito, o que já está escrito, e trazer para minha vida, né? Que até o que foi mencionada, a situação lá de João Batista, né? Que o rei amava ouvir João Batista, né? Amava ouvir as verdades, mas não vivia, né? Não punha em prática na sua vida. Até que aconteceu lá que a festa lá, que a filha de Herodíades pediu a cabeça dele. Então a palavra de Deus, ela não é para nos satisfazer, nos deixar, né, ali confortáveis, a nossa, as nossas escolhas, né? Não basta amar esta verdade, né, como o rei aí gostar, mas não trazer para a vida, né? Ah, eu acho muito bonito, mas eu não sirvo para viver isso aí não. É ridículo, é extremamente ridículo. É criar um Jesus da própria cabeça. E como isso tem acontecido, né? Como isso tem acontecido. Como tem pessoas que vivem assim. Tá, eu sou da igreja, mas essa é aquela situação. Eu não aceito, não concordo. Que negócio é esse? Como assim? Não discorda da igreja, discorda da palavra de Deus? Tem aqui a mesma atitude daquele rei, né? Acha bonito, mas não serve para viver dessa forma. É igual se vê pessoas da igreja com atitudes promíscuas e não vê nada de errado nisso. Tá? Entre eu e meu marido, né? Entre quatro paredes, tudo é válido. Então, uma outra coisa que eu entendi nesse trecho, né, que foi falado, Jesus não está falando apenas dos que vivem na divina vontade, mas também daqueles que fazem atos, né, na divina vontade. Então, assim, ele não despreza ninguém, ele cerca a todos, né, e ele acolhe a oração de todos, esperando, né, esse momento em que será então uma oração sincera de todo o coração da criatura, como as pessoas que rezam as 24 horas da paixão, né? Não vive o fato de recitar as 24 horas da paixão não quer dizer que você está vivendo na divina vontade, mas são atos, né? São atos divinos, né? Porque repete aí o ofício, o ato dele, como vai dizer nas 24 horas da paixão, é o próprio ato acontecendo naquele momento, o ato dele, né? Então, né, não é desperdiçado, não é jogado fora. Né? E, portanto, tem os frutos, né, de salvação, de dar o ato de dar a glória a Deus. Então, de certa forma, a criatura está renunciando a si mesma, está renunciando ao pecado, quer, né, não quer mais ofender a Deus e quer promover a Ele um certo alívio. Né, como já diz, né, nas 24 horas da paixão, né, que alivia os sofrimentos dele, né, cura as chagas dele, retira os espinhos da cabeça dele, né, por meio deste ato, né, de recitar as 24 horas da paixão, um ato divino, que é o próprio ato de Cristo. Ou seja, a criatura cedeu em um breve momento, né, que Deus tivesse, que Jesus tivesse a voz por meio dela, né, e operado
os seus atributos na terra por meio dela. Então, nada disso se perde. Como ele disse em determinado ponto das Sagradas Escrituras, né? Não é possível que quem fale bem de mim venha a falar mal de mim, né? Quando os discípulos, com o ciúme de Jesus, disse que determinadas pessoas estavam falando em nome de Deus. É o que foi falado até há pouco tempo, né? Que Jesus se apega, né, a este suspiro que a criatura deu em direção a ele, né? Então, às vezes, ela viveu no pecado a vida toda e no instante da morte, né, tem aí o seu encontro com ele. E ao longo da vida houve um momento em que essa criatura, né, confiou em Deus, né, clamou por Deus na vida dela e enfim. Então, assim, ainda que um só ato essa criatura houvesse realizado ao longo da vida, né, um ato de vontade de Deus, há de ser este ato a qual Jesus, né, vai se apegar a ela, se unir a ela, né, que se uniu a ela e para a salvação da alma dela. Como eu disse, né, ele não violenta a criatura. Ele não vai além do entendimento dela, né, da liberdade que ela deu a ele. Como o trecho vai dizer, né, que ele quer estar na alma, mas com a consciência da criatura, né, com o consentimento dela, não violenta. E até as próprias frustrações, né, as próprias situações de dificuldade, né, Jesus se serve delas para mostrar à criatura, né, o quão inútil é querer se conduzir por si mesmo, da sua própria cabeça, né, as coisas erradas que dão, né, para vermos e reconhecer que só Deus é Deus, né, só Ele tem todo o conhecimento da verdade, né, e só a Ele deveremos recorrer para vivermos o propósito dele, e não as nossas convicções. Então Ele está o tempo todo a nos cercar e a nos chamar a nos unirmos a Ele, né, a reconhecermos que sem Ele, longe dele, não há vida verdadeira, não há felicidade plena, né? Longe dele, apegado às coisas deste mundo, há apenas um vazio, há apenas as trevas, né? As densas trevas da nossa vontade humana. Então vamos ao trecho, né? Que é: a disposição chama ao trabalho divino. A divina vontade põe um movimento divino em quem vive nela. Como pode dar tudo a seu Criador? Encanto das pupilas divinas, diferença entre os bem-aventurados e as almas peregrinas. Estou sob as ondas eternas do querer divino, o qual quer dar-se sempre à criatura. Quer dar-se sempre à criatura, mas quer que também ela o queira, à disposição. Não quer ser um intruso que se faz encontrar dentro sem que ela o saiba de tudo. Quer ser procurado, quer dar-lhe seu beijo de amor, e depois, como triunfador, carregado de dons, entra nela e a enche com seus dons. É preciso buscar, é preciso pedir, é preciso querer, é preciso querer e querer de verdade, não da boca para fora. Mas enquanto pensava isso, o meu doce Jesus, que sente a necessidade de confiar os seus segredos à sua criatura, me disse:
Minha bendita filha, o meu querer quer dar, mas quer encontrar a disposição da criatura para pôr nela os seus dons. A disposição é como a terra nas mãos do agricultor, que por quantas sementes tivesse, se não tem uma terra onde lançar suas sementes, jamais poderá semear. E se a terra tivesse razão e não tivesse disposta a receber suas sementes, o pobre agricultor se sentiria jogar na cara, nos olhos, as sementes com as quais queria enriquecer a terra. Se não há disposição da criatura, Jesus não vai dar, Jesus não vai falar, não vai comunicar-lhe os seus dons, porque a criatura está vendo nela essa indisposição, esse desinteresse, é como se deixasse Jesus falando sozinho, né? E isso é inadmissível. Então, assim é minha vontade. Quer dar, mas se não encontra a alma disposta, não encontraria o lugar onde colocar seus dons. Se os sentiria jogar na cara com sumo sofrimento seu, e se quisesse lhe falar, a encontraria sem ouvido para se fazer ouvir. Até a importância do esvaziar-nos para sermos cheios de Deus, né? Cheios aqui dos conhecimentos divinos, né? Renunciando à minha vontade, às minhas escolhas, às minhas preferências, para aderir aqui à vontade, às preferências, às prioridades, a prioridade que deve ser na nossa vida Deus e suas coisas. E uma vez que se ocupa das coisas de Deus, Deus se ocupa daquilo que vem a ser nossos, né? Os nossos. Né? Então, os obstáculos que colocamos, quando tiramos e com bom ânimo e disposição, apesar de, né, perseverar neste caminho, né? Ou seja, não trazendo de volta os empecilhos, as dificuldades, as desculpas, né? Deus, Jesus ordenará a nossa vida, a nossa casa, né? As situações à nossa volta, de modo que se cumpra aquilo, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Portanto, tudo concorre, nada é mais um obstáculo. Ah, não está dando certo, então é a vontade de Deus que eu não faça. Né? Está a dizer isso, ou está a dizer isso para justificar a sua indisposição, a sua má vontade? Porque aquilo que não for vontade de Deus vai, né, se apresentar claramente como algo, né, inviável, impossível. Né? Ao longo do nosso exercício, a nossa caminhada, vamos tendo cada vez mais discernimento, né? Conhecimento, para discernir aí o que é a vontade de Deus, o que supostamente é a nossa vontade. Né? Então, é a importância dessa constância, né? A continuidade. Né? Por isso, a disposição prepara a alma, abre as portas divinas, dá o ouvido, põe-se em comunicação para que a alma ouça primeiro que meu querer quer dar-lhe. Aqui, e não já de antemão, não vai dar certo por conta disso, daquilo, não vai dar tempo por isso e por aquilo. É ir primeiro em direção a Deus, a satisfazer a Ele, a fazer apesar de, né, de modo que aconteça isso aqui, né? Por isso, a disposição prepara a alma, abre as portas divinas,
dá o ouvido, põe-se em comunicação para que a alma ouça primeiro o que meu querer quer dar-lhe, de modo que ame e suspire o que deve receber, né? De modo que ame e suspire o que deve receber. Tem ânsia desse conhecimento, né? Tem ânsia dessa vida, desse ato. Se não está disposta, nada damos, porque não queremos expor nossos dons à inutilidade. Em troca, a disposição serve como a terra ao agricultor, que se submete ao que ele quer fazer, se deixa trabalhar, se deixa lavrar, né? Formar os sulcos para pôr ao seguro a semente, com a qual quer enchê-la. Assim, nosso ente supremo, se encontramos à disposição, fazemos nossos trabalhos, a prepararmos, a purificamos. Com nossas mãos criadoras, preparamos o lugar onde colocar nossos dons e formar nossas obras mais belas. Se deixa trabalhar, se deixa formar os sulcos, como foi dito, da terra. Né? Terra esta que também somos nós, né? A terra do nosso coração, deixar ser trabalhado por Deus, pelo divino querer, aonde Ele possa, então, após esta preparação, após essa purificação, né, essa união das vontades, a renúncia da vontade própria, né, a circunstância que Deus permite para reconhecermos que, de fato, sem Ele, nada podemos fazer. E o que já foi pedido lá no volume 1, né? O fazer tudo com espírito de sacrifício, né? Ter em todos os nossos atos, né, o selo da cruz, né? Então não é comodidade, não é confortabilíssimo, agradabilíssimo, né? A nossa vontade humana sempre vai, né, se debater, vai trazer empecilhos, sugestões né, de desânimo. Mas é esta a renúncia da nossa vontade que precisamos fazer arduamente, né, prontamente. Não dar vida e voz à nossa vontade, mas em tudo recorrer ao divino querer, ao que Ele espera de nós. Né? Como Ele disse, a fim de suas verdades não caírem na inutilidade. Ao menor sinal desta condição no nosso coração, não recebemos os conhecimentos, as luzes, né? O conhecimento infuso, como nos é de suma necessidade, por ainda estarmos ainda nesse período, né, de trabalhar a terra, né, de formar os sulcos para aí a divina vontade depositar suas sementes, seus germes divinos, né, abundantes e transbordantes, né, a formar nessa criatura uma criatura obrante e falante, né, do reino da divina vontade. Nesse reino, então, como disse, encontramos à disposição, fazemos nossos trabalhos, a preparamos, a purificamos com nossas mãos criadoras, preparamos o lugar onde colocar nossos dons e formar nossas obras mais belas. Então, é o próprio Deus quem forma. É como ele diz em outro momento, não confiei a ninguém, nem aos anjos e nem à minha mãe. Ele mesmo quis o fazer. Ele mesmo quer nos formar, nos conduzir, nos trabalhar na terra do nosso coração e colocar aí os seus dons, aqui colocar nossos dons e formar nossas obras mais belas, ou seja, outros Cristos, né? A formar em nós Ele mesmo.
né, nossas obras mais belas. Mas se não está disposta, se a criatura não está disposta, com toda a nossa força, nada podemos fazer, né? Ata as mãos de Deus. Porque seu interior está obstruído por pedras, por espinhos, por vis paixões, e como não tem disposta, não se presta para que ele tire, né? Que aqui é o Deus quer que a própria criatura retire, ele apenas aponta, né? E a disposição, o bom ânimo, a vontade da criatura é que vai se mover em direção e retirar essas obstruções, né? Que são coisas nossas, que é a nossa vontade, né? Que faz transbordar fora esta indisposição, nossas vis paixões, como ele disse, nossos medos, nossos receios, nossas expectativas demasiadas, né? Um desejo obstinado de que tem que ser tudo perfeitíssimo, senão não acontece. Que é o exemplo que eu dei, né, da noite de Natal. Né? Se fosse esperar toda uma condição maravilhosa, perfeita, Jesus não teria nascido. E, né, já aí demonstrando claramente, o meu reino não é deste mundo. Né? Bem como cada um de nós estamos, né, de passagem, não há de criar raízes aqui. Essas raízes são também esses empecilhos, essas pedras, esses espinhos, essas vis paixões que não deixa transbordar por esse cano que devemos ser a vida divina. É como aqui em casa, um problema que eu tive no encanamento, em que entrou ar no cano e não havia meio da água descer aqui em casa. Enquanto não se retirou esse ar, a água não vem, a água não desce. Assim a vida divina, enquanto não retirar o nosso eu, a vida divina continuará suspensa e de mãos atadas, sem nada poder realizar de concreto em nós. Porque nós, a própria criatura, eu, por minha culpa, minha tão grande culpa, né, coloco esses empecilhos, essas barricadas, né, impedindo que a água da divina vontade transborde em mim, né, impedindo que ele deposite em mim, né, os seus dons, né, as suas obras mais belas. Então sou eu a dificuldade, o empecilho. A falta de despojamento, o apego demasiado. Né? É o que foi falado do purgatório. Né? Ao se viver a vida na divina vontade, já vivemos o purgatório em vida, de modo a preencher os vazios do amor. Então, com total conhecimento dessas verdades, renunciamos a nós mesmos. Né? Faz-se, então, o trabalho que haveria de ser feito no purgatório. E aqui, com a plena glória de Deus, porque no purgatório eu sou forçado a fazer, de certa forma, aqui, com total liberdade. Né? Na minha liberdade, eu escolho renunciar à minha preferência, à minha paixão, para viver aqui a vontade divina, o querer divino. Né? Promovendo, então, a mais plena glória, a maior satisfação de Deus. Né? Como ele diz, como não está disposta, não se presta para que lhe tire.
Tudo está na disposição e vontade, né? O querer, como disseram, né, ao santo, de santidade das virtudes, o que eu preciso para ser santo, basta querer, ele respondeu. Basta querer. E é bem isso, basta que queiramos. Temos continuamente o conhecimento do que está nos paralisando, nos obstruindo, né, para vivermos essa vida. O que diz Jesus aponta continuamente. Cabe da criatura tomar o firme propósito de viver e fazer tais renúncias, né, entregar-se inteiramente a Deus. Que é o que diz, quanta santidade se torna fumaça pela falta de disposição. A falta de disposição, né, a má vontade. Muito mais que se não está disposta, não se adapta a viver em nosso querer divino. Mas bem parece que não é para ela. Sua santidade a aterroriza. Sua pureza a faz se envergonhar. Sua luz a cega. Ao contrário, se está disposta, se lança em seus braços e se deixa fazer tudo o que queremos fazer. Né? Sofre as privações, já nem um sofrimento, mas com gosto vive determinadas privações para um bem maior, né? Para a satisfação de Deus. Né? Ao contrário, se está disposta, se lança em seus braços e se deixa fazer tudo o que queremos fazer. Aliás, está-se como uma pequena menina, recebendo nossos trabalhos com tal amor que nos sentimos arrebatados, né? Dá a ele a correspondência. E nosso querer, o que faz? Faz correr nela seu movimento divino. E com este movimento encontra em ato todas as nossas obras. As beija, as abraça, as investe com seu pequeno amor. Encontra minha concepção, meu nascimento em ato. E com o seu amor quer conceber-se e renascer comigo. E eu não só a deixo fazer, mas sinto-me tão feliz que me sinto correspondido por ter nascido sobre a terra, né? Pois encontro quem renasce junto comigo, é ele vivendo na criatura de novo na terra, né? É a criatura ascendendo à vontade divina, a viver no ato único de Deus, né? O fazer, o estar com ele, fazer companhia a ele em tudo o que fez e tem feito e que fará, né? Porque para Deus não há esse tempo cronológico, mas tudo está em ato, né? E o Filho da Divina Vontade sobe a esse ato único de Deus e ali o faz companhia em tudo que fez. Toma para si tudo, todo ele, né? Tudo que é dele, todo ele. Como ele disse, e eu não só deixo fazer, mas sinto-me tão feliz que me sinto correspondido por ter nascido sobre a terra, né? Por estar ele novamente na terra vivendo nessa criatura, né? Que ao mesmo tempo essa criatura que ascendeu ao seu ato único, mas segue mais adiante ainda. O movimento divino que possui a faz correr em qualquer lugar e encontra como exército aguerrido tudo o que fez minha humanidade. Minhas lágrimas, minhas palavras e orações, meus passos, minhas penas, tudo o toma, o beija, o adora. Não há coisa feita por mim que não invista como seu amor. E depois o que faz? Tudo faz seu, né? Toma como posse, sua posse, a vida divina, o próprio Deus. Né? Depois o que faz, tudo faz seu. E com o modo e graça infantil encerra tudo em seu colo. Eleva-se no alto
vem diante de nossa divindade e alinha ao nosso redor todas as nossas obras, e com ênfase de amor nos diz: Majestade adorável, quantas obras belas vos trago. Tudo é meu e tudo vos trago para que todas te amem, te adorem, te glorifiquem e te correspondam, por tanto amor que tens por mim e por todos. Ela não toma para si, mas toma tudo para dar de volta a Deus. E não só às próprias criaturas de Deus, para que gozem também elas dessa graça, desse dom, né, tão imenso. Este movimento divino que meu querer põe na criatura que vive nele é a nova vida que recebe. Com este movimento tem direito sobre tudo. O que é nosso é seu, por isso tudo nos pode dar. E ó, quantas surpresas nos dá, tem sempre o que nos dá. Com este movimento divino tem a virtude de correr em qualquer lugar, e ora nos traz a criação para nos amar como a amamos em todas as coisas criadas. Ora nos traz todas as criaturas para nos amar por todos e com todos. Ora nos traz tudo o que eu fiz estando na terra para dizer-nos: amo-vos como vos amais. Amo-vos como vós amais. Né? Tudo que Deus tem é dela. E ela toma tudo para dar novamente a Ele, para corresponder a Ele, ao seu amor. Né? Não se detém jamais. Parece que não sabe estar, se não nos dá novas surpresas de amor. Né? Parece que não sabe estar sem não nos dar novas surpresas de amor, que é poder dizer amo sempre. E nós a chamamos de nossa alegria, nossa felicidade perene, porque não há alegria mais bela para nós que o amor contínuo da criatura. Porque você deve saber que um afeto feito em nosso querer é mais que o sol que surge. Um afeto feito em nosso querer é mais que o sol que surge, o qual com sua luz investe toda a terra, o mar, as fontes de água, ainda o menor fio de grama não é posto à parte, todos são revestidos de luz. Assim um ato feito em meu querer corre, busca, investe tudo, forma seu manto de prata resplandecente dentro e fora das criaturas, e assim adornadas nos traz diante de nossa majestade adorável e nos faz implorar, por nossa mesma vontade, com voz de luz, de amor, falante por todos, e pondo um doce encanto em nossas pupilas divinas, nos faz ver todas as criaturas envoltas em nossa luz divina. E nós mesmos exaltamos a potência de nosso Fiat, que com a potência de sua luz sabe esconder as misérias humanas e as converte também em luz. Não fico olhando as misérias humanas, mas quer também que nós pulamos isso e nos ocupemos dele, das coisas dele, da divina vontade. Como ele diz, eu as converto também em luz. É o reconhecimento de que sem ele nada podemos fazer. Então, né, permanecemos no nada e a partir desse nada assumimos o tudo que é ele, que é a vida dele. A um ato seu, nada lhe é negado, porque tem o poder de nos dar tudo e suprir por todos. Eu, ao ouvir isto, pensava em mim:
Se tanto pode fazer uma criatura peregrina que viva em seu querer com um só ato, que coisa não farão os bem-aventurados no céu, que fazem vida perene nele? E o meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, há uma grande diferença entre os bem-aventurados e a alma peregrina. Os bem-aventurados não têm nada a acrescentar. Sua vida, seus atos, sua vontade ficou fixada em nós e podem dizer: cumprimos nossa jornada, né? Acabou. Fazer mais não lhes é dado, no máximo. Nós podemos dar novas alegrias e novo amor. Ao contrário, a alma peregrina, sua jornada não terminou. E se quiser e viver em nosso querer, pode realizar prodígios de graça, de luz para o mundo inteiro e prodígios de amor para o seu Criador, né? Que ela está ainda animada, né, de sua vontade. E uma vez animada de sua vontade, em total liberdade, ela cede esta vontade a Deus, dando a Ele a liberdade para fazer nela e por meio dela o que quiser. É um mundo de Deus, né? É o universo de Deus. Né? A consciência que a gente precisa ter de que fomos criados para sermos moradas de Deus. E uma vez sendo morada de Deus, Ele fazer em nós, cumprir, agir em nós seu divino querer. Né? Com isso, como ele diz, por isso toda a nossa urgência é pela alma peregrina, porque nosso trabalho está ainda em curso dela, não terminou. E se presta a fazermos trabalhos jamais feitos, né? Se presta a fazermos trabalhos jamais feitos, trabalhos tão belos que fazem ficar estupefatos ao céu e à terra, né? O cumprimento do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim como é no céu, né? Se presta a fazermos trabalhos jamais feitos, trabalhos tão belos que fazem ficar estupefatos o céu e a terra. Por isso, nossa dor é grande quando encontramos a alma peregrina que não se presta para nos fazer as obras mais belas que queremos fazer. É aquilo que sempre me vem, né? Das palavras da serpente: o não servirei. Né? O renunciar aqui, já em vida, por preguiça, à obra criadora, né, de Deus. A obra criadora, redentora e santificadora, os três fiat, né, de ter o seu cumprimento na sua alma por conta de indisposição, por conta de má vontade, preguiça, né? Ele diz: por isso nossa dor é grande quando encontramos a alma peregrina que não se presta para nos fazer as obras mais belas que queremos fazer, né? Dar o acabamento, né, de tal criatura, concluir a sua obra. Quantos trabalhos nossos começados e não terminados, outros quebrados no mais belo, porque só em nosso querer e por quem vive nele podemos cumprir nossas obras com uma beleza inenarrável, porque ele nos fornece a matéria adequada para fazer o que queremos fazer. Fora dele não encontramos nem luz suficiente, nem amor que surge, nem matéria divina,
somos obrigados a ficar de braços cruzados, sem poder seguir adiante. E quantos não vivem em nosso querer? Né? Porque somos nós a imagem e semelhança de Deus. Somos nós, as criaturas humanas, que podemos dar com propriedade a correspondência, né, ao amor dele. E o primeiro ato, né, dessa correspondência é o renunciar a si mesmo, às nossas vis paixões, para viver esta vida plena, divina, né, de tirar tudo aquilo que obstrui para que a divina vontade conclua em nós a obra começada, né, a vivermos o propósito para o qual fomos criados, né, e não mais ficar colocando empecilho, né, obstáculos, a fim dela não ter, a divina vontade não ter mais suas mãos atadas. Né, como ele disse, quantos trabalhos nossos começados e não terminados, outros quebrados, no mais belo, porque só em nosso querer e por quem vive nele podemos cumprir nossas obras com uma beleza inenarrável, porque ele nos fornece a matéria adequada, né? A matéria adequada, a terra que se deixou ser preparada para receber a semente aí germinar e produzir, né, os teus frutos divinos, seu alimento divino, né, para Jesus que vive, que habita nesta criatura. Fornece a matéria adequada para fazer o que queremos fazer. Fora dele, não encontramos nem luz suficiente, nem amor que surge, nem matéria divina. Somos obrigados a ficar de braços cruzados, esperando a vontade da criatura, sem poder seguir adiante. E quantos não vivem em nosso querer? Quantos não vivem? Quantos estão aí nas trevas da vontade humana? E mesmo com o orvalho benéfico, com, né, as inspirações divinas, né, as pessoas que Deus move para ir até ela e avisá-la, né, de orientá-la, e ela obstinada, né, na sua indisposição, no seu comodismo, nas suas vis paixões, ali permanece. E Deus que não violenta ninguém, permanece ali suspenso de mãos atadas sem poder concluir a sua obra, o seu plano, o projeto que tinha sobre a vida daquela criatura, né, de levá-la a viver o propósito ao qual foi criado, né, que ela quer ser Deus de si mesmo, sereis como deuses, não servirei, né, todas as obstruções que a vontade humana da pessoa traz. Né? E além disso, para a peregrina esta E além disso, para a peregrina está a moeda do mérito que corre, e em todos os seus atos animados pelo nosso querer, vem cunhada a nossa imagem divina, contendo valor infinito. Assim, quando quer, tem a moeda para nos pagar o que quer. Por isso, nosso trabalho e interesse é pelas almas que estão no caminho, porque é tempo de conquistas, enquanto no céu não há mais aquisições, mas só a alegria e felicidade. É tempo de conquistas. Então ele chama tanto os de santidade das virtudes, quanto os que têm aqui essa disposição para se viver no divino querer, né? Tirando todas as obstruções, né? Para que ele tenha total liberdade nela para, né, fazer novas criações, novas vidas divinas.
a fazer desta criatura um outro Cristo na terra, tendo assim as suas mesmas orações, a sua mesma vida, a sua mesma vontade. Continuamente ela se dá a Ele em correspondência, por si e por todos, por todos que ainda estão fora, que não se deixam trabalhar, para que possam receber também essa semente. Então, dar-se tudo por completo, a fim de que venha este reino, não só sobre nossas vidas, dos nossos, mas a toda a humanidade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.